Doença renal aguda é uma doença importante na área da medicina veterinária. Ela aparece de uma hora para outra, ela é súbita. O rim fica maior e mais pálido. São várias as causas que podem levar um animal a sofrer dessa doença. Fiz um vídeo somente sobre essas causas. Eu vou deixar o link aqui do lado. Então é interessante que você assista, também este vídeo primeiro. Assiste primeiro, porque nele eu explico o que é a doença renal aguda e todas as suas possíveis causas. Neste vídeo de hoje eu vou explicar como os anti-inflamatórios atuam em um animal com essa doença. Também falo sobre os sinais clínicos, os diagnósticos e os tratamentos. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou dar continuidade à aula sobre doença renal aguda. Eu vou falar sobre a atuação dos anti-inflamatórios, sobre os sinais clínicos, os diferentes diagnósticos que podem ser usados e o tratamentos, Lembrando, como eu já falei na parte 1 deste assunto, animais que fazem uso contínuo de anti-inflamatórios podem acabar tendo uma doença renal aguda. Agora, como os anti-inflamatórios eles vão atuar no animal que tem doença renal aguda? Antes de explicar essa pergunta, é importante saber o que é um anti-inflamatório não esteroidal. O anti-inflamatório não esteroidal é um fármaco que consegue controlar a inflamação, de reduzir a dor, a analgesia e de combater a febre. Concluindo, os anti-inflamatórios não esteroidais, não esteroides, são uma classe de medicamentos prescritos para controlar a dor, a febre e a inflamação. O anti-inflamatório não esteroidal, ele vai inibir uma enzima, a enzima COX, a ciclooxigenase. E ao inibir a COX, ele impede uma reação química, que é a conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas. Então, não vai acontecer essa conversão. E assim há uma diminuição da produção do produto dessa reação que são as prostaglandinas. E isso vai fazer com que aumente a retenção de sódio e água, mas diminui a perfusão tecidual e diminui a taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular é o volume de líquido que é filtrado na cápsula de Bowman, no glomérulo, que ficam localizados no rim. Se não tem oxigênio chegando no rim e se o rim não está filtrando como deveria estar, adequadamente, isso vai fazer com que o animal apresente um quadro de isquemia, o que leva a uma doença renal aguda. Tem-se uma isquemia, tem-se uma vasoconstrição, falta de oxigênio no rim e dessa forma tem-se uma lesão renal aguda. E essa lesão renal aguda, se ela persistir por mais de 3 meses, infelizmente ela vira crônica. Agora, em relação aos sinais clínicos, o animal apresenta letargia, que é um estado de fraqueza generalizada, indisposição para a realização das atividades que ele faz no dia a dia. O animal fica deprimido, tem depressão, anorexia, o animal para de comer, vômito, diarreia, desidratação e às vezes hálito urêmico, que é o hálito com cheiro característico de urina, amônia ou peixe. Também o animal com doença renal aguda pode apresentar úlceras orais, que são ferimentos na boca. No diagnóstico, deve-se averiguar se o animal tem azotemia, que é o aumento dos níveis de creatinina e ureia no sangue, e eu fiz um vídeo sobre azotemia completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. É importante que você entenda tudo sobre a azotemia. Também pode ser feito a urinálise, que é o exame de urina, que é muito importante aqui. Fazendo a urinálise, se observa a densidade urinária. A densidade é a capacidade de concentração de substâncias sólidas que estão diluídas no sangue. Então, a densidade urinária é a concentração dessas substâncias.
O rim é denso, ele tem muitos eletrólitos, ele tem muitos metabólitos que são excretados, né? Quando o animal tem uma doença renal, o rim para de filtrar e a urina ela fica mais aquosa por causa dessa deficiência do rim. O rim ele não consegue liberar metabólito tóxico e não consegue reabsorver os metabólitos que deveriam, como glicose, bicarbonato. Então o rim fica muito diluído e dessa forma a densidade urinária diminui. Então, quando se tem uma diminuição dessa densidade, da densidade urinária, se vê que esse animal está com uma doença renal. A isostenúria é uma alteração da função renal, que é um indicativo que o rim não consegue concentrar substâncias. E por isso que a isostenúria é quando a concentração urinária é igual à concentração do plasma, que é uma concentração baixa, e isso pode diagnosticar uma doença renal aguda. Além disso, podemos observar células epiteliais renais do exame de urina. Pode-se observar cilindros granulosos e eles indicam uma lesão no rim através do exame da urinálise. Então, pode-se observar glicose, glicosúria, que é a presença de glicose lá na urina. A urinálise é um exame que pode nos indicar se o animal está com uma doença renal aguda. Então, ela é muito importante. O animal que tem doença renal aguda, normalmente ele tem oligúria, que é uma quantidade de urina menor do que deveria. Já na doença renal crônica, ele tem poliúria, uma quantidade enorme de urina, né? Essa é uma grande diferença entre a doença renal aguda e a doença renal crônica. Pode também ser feito um ultrassom, tá? Também pode ser usado. E também tem o histopatológico. O exame histopatológico consiste da análise microscópica dos tecidos para a detecção de possíveis lesões existentes. Através desse exame se observa uma necrose tubular, que é a morte dos túbulos renais. Os túbulos renais fazem parte do rim. Agora, em relação ao tratamento dessas doenças, né? Se um paciente está com essa doença por causa de um lírio, que é uma planta tóxica, o primeiro a se fazer, então, é não deixar essa planta perto do cachorro. Deixar essa planta fora do alcance dele. Então, no tratamento, o primeiro a se fazer é eliminar a causa primária, que nesse exemplo que eu te dei foi o lírio. O segundo a se fazer é a fluidoterapia, que é um tratamento feito com fluidos. A fluidoterapia vai fazer com que aumente a taxa de filtração glomerular. A fluidoterapia vai fazer o rim trabalhar, vai trabalhar muito. Então, se mantém o equilíbrio hidroeletrolítico, vai forçar o rim a filtrar, vai forçar a formação de urina e assim ele vai conseguir eliminar as toxinas, remover as toxinas. E dessa forma vai corrigir qualquer alteração hemodinâmica que o animal tenha por conta desse desequilíbrio hidroeletrolítico. Se o animal não estiver absorvendo bicarbonato, que é uma base, e secretando íons H+, ele vai ter uma acidose metabólica. Então, com a fluidoterapia se corrige essa acidose metabólica, bem como a hipercalcemia do animal, que é um nível elevado de cálcio no sangue. E tudo isso por conta da doença renal. Eu fiz 3 vídeos sobre fluidoterapia. Eu vou deixar o link desses 3 vídeos, tá? Aqui na descrição, aqui embaixo. Então, para corrigir tudo isso, faz a fluidoterapia e entra com um diurético. Os diuréticos são usados para fazer o rim trabalhar também, né? Tem que induzir esse rim a fazer diurese, que é a secreção de urina, né? Então, pode-se entrar com manitol, dextrose hipertônica, furosemida e dopamina. E também pode fazer associação da furosemida com a dopamina. É importante manter o animal alimentado.
Se ele estiver vomitando, se faz uma nutrição parenteral. A nutrição parenteral é um método de administração de nutrientes que é feito diretamente na veia. As necessidades nutricionais diárias são administradas via intravenosa, para fornecer principalmente calorias, isso é, carboidratos, e se restringe, ou seja, diminui muito a proteína como alimento, porque a proteína vai gerar ureia, e a ureia vai auxiliar no processo de azotemia, que, como eu já falei, é o aumento de creatinina e ureia no sangue. Então não se faz uma dieta proteica. A dieta deve ser hipoproteica, baixa quantidade de proteínas. E de preferência com quelantes entéricos de fosfato, fósforo. Esse quelante de fósforo tem função de controlar o fósforo, o fosfato no sangue. O animal com a doença renal, ele tem hiperfosfatemia, ou seja, uma elevada dosagem de fósforo no sangue. Então, entra com quelante de fosfato para diminuir essa quantidade enorme de fosfato, fósforo que o animal tem circulando e neutralizar. No osso, o fósforo está intimamente combinado com o cálcio. E assim, com o fósforo em sua dosagem correta, não tem aquele desbalanço nos índices de cálcio, não vai acontecer a desmineralização óssea, que é a perda da massa mineral que compõe o osso. Graças a esse quelante de fósforo, não vai ter muitos sinais clínicos o animal, aqueles sinais clínicos ruins, em decorrência dessa hiperfosfatemia. Faz tratamento suporte com antieméticos, que são medicamentos que promovem o alívio dos sintomas relacionados a náuseas, enjoos e vômitos. E também com o omeprazol, faz uso do omeprazol. E em casos graves, onde não consegue tratar com tratamento conservativo, ou seja, aquele que sem necessidade de cirurgia, então aqui nos casos graves já entra a diálise peritoneal ou a hemodiálise. E em casos muito graves, transplante em felinos. O transplante experimental em felinos foi feito com muito sucesso, mas na área comercialmente ainda, ele é inexistente. A hemodiálise tem um animal em que todo o sangue desse animal vai passar pelo equipamento de hemodiálise e vai entrar em contato com uma solução chamado dialisado. O dialisado, ele tem a mesma concentração do plasma sanguíneo, que é um dos componentes do sangue. Ele vai trocar essas toxinas, esses metabólitos, esses eletrólitos em excesso que chegou do sangue do paciente e vai deixar o sangue do animal sem essa toxicidade. Então vai limpar o sangue do animal. E assim, tem-se a hemodiálise sendo realizada, visando separação das toxinas do sangue do paciente, fazendo com que o paciente não acumule mais essas substâncias até voltar ao tratamento, até o tratamento conservativo fazer efeito. Outra forma de fazer diálise é pela diálise peritoneal. Ela é muito mais simples e também mais eficaz. Tem-se o dialisado e esse dialisado vai se fundir na cavidade abdominal. E se espera que os capilares peritoneais, lembrando que o peritônio é uma membrana que vai envolver os órgãos abdominais, eles fazem essa troca. Os capilares peritoneais, eles vão entrar em contato com o dialisado na região abdominal. E o dialisado vai chamar para ele todos os metabólitos em excessos, os metabólitos tóxicos que são ruins para o animal, que estão no sangue do animal. E depois de um tempo, esse dialisado ele é recolhido e todas as toxinas elas vão estar presentes lá no dialisado. Então a diálise peritoneal é muito eficaz e ela tem menos riscos que a hemodiálise. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estou lá no Instagram como @FAAprender, me segue lá, aproveita e se inscreve no meu canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos. Até o próximo vídeo, tchau!